Vamos tentar. Ó, vou agora deixar gravado, registrado que a 52 eu não vou cobrar em prova de vocês. A 52 a gente vai fazer como hobby. A 52 foi maldade da professora ter colocado para vocês. Mas tudo bem, foi intencional, tá? Foi uma maldade pensada. Não se estressem com ela. Eu vou tentar explicar para vocês o que eu fiz aqui na resolução. Tá, então tem um carro ali com esse nome estranho. Acelera a partir do repouso, percorrendo uma dada distância no tempo t. Ele não dá informação nenhuma, basicamente é isso, né? É um exercício que não te dá informação nenhuma. Com o motor funcionando com potência constante P. Isso que ele diz aqui, ó, que ela é constante, é importante, tá? Porque se é constante, não varia, daí, né? Isso daqui é legal. Se os mecânicos conseguem aumentar a potência do motor de um pequeno valor de P, qual é a variação de tempo necessária para percorrer a mesma distância? Tá, então eu tenho duas situações. Uma situação em que eu tenho a potência constante e eu tenho um tempo. E uma outra situação em que eu vou comparar, que é fazendo um aumento na potência pequenininho. Tá? Então, olha só. A potência é trabalho sobre tempo. Potência sempre vai ser a energia que foi consumida ou que foi liberada no tempo. Aqui nós vamos trabalhar com trabalho. Redundante, né? Mas nós vamos fazer o trabalho. E aí, o que eu vou ter? Se a gente começar como se fosse um cronômetro, né? Esse ΔT começar do zero, eu posso fazer potência vezes tempo igual a trabalho. E aí, trabalho é igual a variação de energia cinética. Não se percam, eu tô aqui, ó. Deixa eu só marcar onde que eu tô. Substituir trabalho por variação de energia cinética. E aí, o que tem? Como ele fala lá que começa a partir do repouso, a energia cinética inicial é zero. Então, eu vou ter variação de energia cinética igual a K menos K0. Isso é zero. Variação de energia cinética igual a K, que foi o que eu substituí aqui. Fiz direto, que é o que eu tô dizendo para vocês não fazerem direto, né? Aí, o que acontece? Fiz a substituição que você fez ali no exercício anterior. Por quê? Porque eu já eliminei a energia cinética inicial, então agora eu posso fazer mv ao quadrado sobre 2, tá? Se a gente isolar a velocidade, a gente consegue ter uma relação entre velocidade e a potência e o tempo, tá? Então, eu fiz essa primeira parte aqui para tentar encontrar qual que é a relação entre a distância e a potência. Eu não tenho uma relação direta distância-potência. Eu tenho que abrir a minha potência. Por quê? Porque ele tem relação com velocidade e a velocidade tem relação com a distância. O que eu faço aqui? Bom, essa partezinha aqui de baixo é aquela SVA. Se eu vou de S para V, eu derivo. Se eu vou de V para A, eu derivo. Se eu faço o caminho contrário, eu integro. Qual que é o caminho que a gente quer? De V para S, né? Opa, era para estar amarelinho. Vai, marca. Mas que coisa. É esse trajeto aqui. Então, ó, eu fiz um gráfico bem ruim ali, só para dizer que, tipo, tem uma função esquisita que não é uma função linear, né? Porque tem uma raiz ali entre a velocidade e o tempo, tá? Então, eu vou ter que integrar esse bicho aqui. Se eu integrar a função da velocidade, eu encontro a variação, eu encontro o deslocamento, né? Que é a área. Então, é o que eu tô fazendo aqui embaixo, ó. Vou integrar a velocidade no tempo para encontrar o deslocamento, que eu chamei de D, depois disso eu chamei de D, tá? O que é a velocidade? A velocidade é essa fórmula que é esquisita com raiz que a gente encontrou aqui em cima. Então, eu substituí, ó. Não se percam, porque eu fiz raiz quadrada em termos de potência, né? Que daí é 1/2. Então, por exemplo, se eu quero raiz quadrada de 9, como é que eu posso escrever raiz quadrada de 9 em forma de potência? 9 elevado a 1/2.
Se eu quero raiz cúbica de 8, eu faço 8 elevado na 1 terço, porque é a raiz cúbica. Se eu quero raiz quinta de 32, eu vou fazer 32 na 1 sobre 5, tá? Então, se vocês não sabiam disso ou se tem dificuldade nisso, dá uma revisão antes de fazer esse exercício, revisa isso. E aprendam antes de chegar nas integrais lá no cálculo, porque vocês precisam, fica mais fácil trabalhar com expoente do que com raiz, tá? Justamente porque na integral eu preciso somar 1 no expoente. Então, é por isso que eu fiz desse formato. Porque daí aqui embaixo, na hora de integrar, olha na partezinha rosa, eu tenho que somar 1. Só que é só no tempo. Ó, aqui é a importância do dt. Quem que é a minha derivada? Desculpa, quem que é a minha variável? É o dt. Então, p é constante, ele cai para fora da integral. M é constante, cai para fora da integral. 2 é constante, cai para fora da integral. E eu integro somente o t. Então, vai ficar t na 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. E aí, a gente encontra qual que é o deslocamento. Ai, prof, mas não tem um número ali? Tem, é aquela função enorme ali, o número é isso. Isso é um número, tá? Essa coisa gigante aqui é a minha resposta. Deixa assim, a gente não tem os valores, não tem problema, não implica, não faz bullying. Essa é a resposta do deslocamento na primeira etapa. Segunda etapa, né? A gente tem o deslocamento ali embaixo. Eu só peguei esse valor aqui, ó, essa equação aqui, e trouxe aqui para cima. E aí eu fiz uma manipulação para a gente encontrar uma função do tempo, desculpa, o tempo em função da potência. Por que tempo em função da potência? Por causa da pergunta. Então, não é um exercício simples, tá, gente? Mas eu acho legal trazer esse raciocínio para vocês começarem a ver que, tipo, opa, eu posso fazer umas manipulações diferentes. Então, olha a pergunta: qual é a variação do tempo para percorrer a mesma distância quando eu faço um dp? Então, qual que é a relação de dependência do tempo e da potência? Tá? Então, peguei essa fórmula aqui, que foi o que a gente encontrou lá na outra integral, e eu fiz uma manipulação para eu ter um t isolado em função de um p. Mudei as variáveis, tá? A gente fala isso de mudança de variável. Aí aqui, deixa eu botar de laranja. Essa parte aqui é uma manipulação algébrica até eu chegar nisso aqui. E aí ficou essa minhoca grandona. Mas vamos lá, 3 é constante, 2 é constante, deslocamento é constante, porque ele quer na mesma distância, ó. Ele quer a mesma distância, então o meu d não é uma variável. Massa é a mesma, continua tudo igual, 2 é a mesma. Então, todo esse bichinho aqui, toda essa coisa esquisita, eu posso botar numa única letrinha e chamar de constante. Esquece ele. Eu só preciso da relação entre o tempo e a potência, que foi o que eu fiz embaixo, ó. Então, eu botei o tempo, que é o que é importante, chamei toda aquela minhoca ali de constante e encontrei o P. Se eu derivar dos dois lados, em função da potência, eu tenho dt dp igual a constante e derivei esse P aqui em roxo. Deixa eu marcar. Eu derivei este cara aqui. Então, se vocês olharem, 1/3 caiu, menos 1/3, né? E ele vai perder uma unidade no expoente. E a constante deixa ali, é constante, deixa ela quieta. E aí, o que que eu vou ter, né? A pergunta dele é o que mudou, tá? Então, qual é a variação do tempo? Qual é a diferença no tempo? O que eu não tinha antes? Vamos primeiro raciocinar o que eu preciso para depois olhar para aquela matemática que está cheia de letra. Eu preciso da diferença, eu preciso do que eu não tinha antes. Então, vamos comparar. Deixa eu limpar aqui. Ó. Vamos comparar o que de rosa.
o que eu tinha antes, aqui nessa rosa, com o que eu tenho agora. Se vocês olharem essas duas coisas aqui que eu marquei de rosa e compararem, a constante ainda aparece, uma está em azul, a outra está em preto. Esse menos 1/3 não tinha, ele é interessante. P elevado na menos 1/3 eu tinha, mas P elevado na menos 1 eu não tinha. Então, isso que eu marquei no tracejadinho laranja é o TP, é o tempo que eu tinha antes, que foi o que eu coloquei aqui. Chamei de T, ó. Tudo isso que está em laranja eu chamei de T. E ficou só o que é novo, que é menos 1/3, o tempo de antes dividido pela potência. E se a gente isolar o dt, né, que é o que ele está te pedindo, que é o que o exercício pede, a gente encontra qual é a variação do tempo para percorrer a mesma distância. Ele é esquisito, gente, tá? Não façam bullying com esse exercício, mas também não se estressem muito com ele. A vantagem de ficar gravado é que dá para vocês pausarem, dá para vocês escutarem o que eu falei trecho a trecho até vocês enxergarem aquilo ali que eu fui falando. Mas é um exercício que, por favor, façam isso nas férias quando vocês estiverem entediados, tá? O que eu preciso cobrar de vocês nesse momento é outra coisa, é outra matéria, e é mais importante do que esse exercício. Então, vou deixar gravado, vou deixar lá para vocês, para o dia que vocês estiverem completamente entediados e não ter o que fazer, vocês voltarem e tentar entender esse exercício, tá? Ai, que bom.